Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem nesse isolamento social forçado, né? Que nós todos estamos vivendo, porque quando nós começamos a falar sobre a socialização dos indivíduos, eu lembro que nós falamos sobre o ser humano ter a necessidade de conviver socialmente, né? Lembro que nós falamos isso? Então, esse convívio social ele faz com que a gente desenvolva características humanas, as características que nós conhecemos como humanas, que não são naturais e sim sociais, tá? Então as características que nós desenvolvemos, elas são sociais, elas são características que nós adquirimos com os outros, nós não desenvolvemos elas sozinhos, né? E nós falávamos que é, o ser humano, com o passar do tempo, se ele ficar muito tempo isolado de todo mundo, ele vai acabar desenvolvendo uma deficiência no que, inclusive, ele já aprendeu, né? O isolamento social exagerado, né, acentuado, pode fazer com que o ser humano, aos poucos, perca muitas das características que ele adquiriu ao longo do tempo. Tá? Isso, é claro, que de uma maneira bem exagerada. Né? É, enfim, mas veja só, a tragédia que está acontecendo a nível global, né, dessa epidemia, essa pandemia que nós vivemos, ela é certamente muito ruim para todos, né? Mas nós não poderíamos ter um momento mais apropriado para discutir e refletir sobre a socialização dos indivíduos, a socialização das pessoas, né? Nós, seres humanos, como seres sociais. Não poderia haver um momento melhor, mais oportuno do que esse, tá? Não confundo as coisas, não estou dizendo que o momento é bom, muito pelo contrário, é péssimo, né? Mas é apropriado para a gente discutir e tentar refletir sobre a necessidade que nós temos de conviver socialmente, tá? É fato que a teoria, né, do isolamento social, a teoria do ser humano como um ser social, essa hipótese ela se comprova nesses momentos. Né? Por exemplo, a gente percebe que apesar de muitas pessoas necessitarem ficar em casa, né, agora, nesse momento, que é o que as autoridades indicam para que a gente se proteja, para que a gente evite o contágio em massa, né, e que seja um contágio acentuado, para que o poder público tenha capacidade de atender nós todos aos poucos, né? Mesmo assim, as pessoas não respeitam o isolamento social. Elas não respeitam. Não estou aqui falando da necessidade de trabalhar. Né? Trabalho é uma coisa. A gente precisa trabalhar e a gente respeita todo mundo que tem que trabalhar. A gente sabe que tem que trabalhar. Mas o que eu falo de não respeitar o isolamento? Não é só o trabalho, as pessoas não estão indo só para o trabalho. Elas estão indo passear, elas estão indo tentando. Aí saiu notícias nos últimos dias da polícia tendo que bater em eventos noturnos, onde jovens estão indo nos sábados à noite se reunir com outras 50, 60, 100 pessoas. Então veja como é absurdo uma coisa dessas nessas épocas, né? Mas isso só comprova que nós, seres humanos, até falamos, às vezes falamos assim, e nas aulas eu lembro que a gente riu e ria e comentava sobre isso, que se a gente tivesse oportunidade nós fugiríamos, né? Iríamos nos isolar das pessoas, porque é difícil viver em sociedade, etc, etc, né? Mas veja que nós estamos apenas praticamente 2 meses praticando o isolamento social e a dificuldade que é de nós não vermos as pessoas que a gente gosta de ver, a dificuldade que é de não podermos estar com as pessoas que a gente quer estar, né? E a gente tenta de tudo para falar com elas, a gente usa a internet, a gente usa telefone, a gente tenta dar uma burlada às vezes no isolamento social para ir lá dar um oi, para falar com a pessoa que a gente quer falar. Então isso prova que nós, seres humanos, somos necessariamente seres sociais. Está aí a comprovação. Tá? É por isso que eu digo, não poderia haver um momento mais oportuno para trabalhar um assunto desses. E isso é sociologia pura. Né? O que está acontecendo agora é uma questão de saúde pública, mas envolve o comportamento social nosso. Os nossos hábitos, nossos costumes que nós desenvolvemos a vida toda, nós estamos tendo que abandonar agora, né? Que é o convívio, que é o estar com as pessoas. Né? É, então veja como isso é interessante.
Vamos lá para não deixar o vídeo muito longo e vamos ter muito assunto quando as aulas voltarem a ser presenciais, né? Não sei quando isso vai acontecer, espero que não demore muito, mas enquanto isso a gente segue por aqui. Mas já que falamos em socialização, em viver em sociedade, viver em sociedade traz de carona um outro assunto que nós vamos abordar essa semana e que vocês vão fazer as atividades que aí estão, né? É o seguinte, as normas sociais, minha gente. Então nós vamos falar agora então um pouquinho sobre normas sociais. Vou abrir aqui o slide para ficar melhor para me explicar para vocês, tá? Vamos lá então. Está aqui. Normas sociais. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui com o áudio, porque às vezes a gente fala aqui e não sai no áudio depois, né? Vamos lá. Normas sociais. Então, o que são normas sociais? Pelo nome a gente já pode deduzir, né? O que é normas sociais, ou seja, regras, são formas de convivência, né? Então, resumidamente, é um modelo, né? Um modelo de conduta e de comportamento social, uma espécie de cartilha a se seguir, né? É uma espécie de comportamento esperado, né? De alguém ou de um grupo sobre e que esse comportamento recai sobre nós indivíduos, né? Ou seja, então são estabelecidas pela comunidade, né? As normas são estabelecidas pela comunidade e os indivíduos comportam-se de acordo com a expectativa dessa comunidade, né? Então nós sabemos muito bem o que são normas sociais, né? Normas de vestimenta, normas de conduta, até a fala, a linguagem que se usa, né? É, os, os, os atos, enfim, que a gente faz na sociedade que são regulados, são vistos pelo grupo maior, né? O que nos leva então a seguir as normas? São basicamente três motivos. Os motivos racionais, que sempre são com base em experiências e práticas já vividas pela sociedade, ou seja, essa sociedade já viveu algumas histórias, já teve experiências e com base nessas experiências estabeleceu que certa conduta seria melhor do que outra, né? Com base na tradição, ou seja, uma cultura que a gente desenvolve, né, um comportamento que é baseado numa cultura, né, numa tradição, e os motivos internos, que são baseados em crenças que nós desenvolvemos. Essas crenças podem ser religiosas, podem ser morais, né, mas baseadas em crenças e valores que nós, como seres humanos, desenvolvemos. Quem nos ajuda, então, a seguir essas normas sociais? O que nós chamamos de instituições sociais, tá, gente? As instituições sociais são um assunto que a gente vai trabalhar especificamente mais para frente, tá? Mas basicamente o que são as instituições sociais então? A família, a escola, né? A igreja, as instituições privadas, ou seja, as empresas, né? O Estado, que seria o poder público, associações, desde partidos políticos, né? Outros grupos, enfim, instituições. A sociedade institui certas coisas ou certas estruturas, né, vamos assim chamar, como a família, a escola, a igreja. Então são criações sociais que nos ajudam a seguir as normas. Vamos dizer assim, que nos ajudam e nos fiscalizam também, né, para que nós sigamos essas normas sociais. E quando uma sociedade não tem normas, ou quando essas normas são ineficientes ou ainda insuficientes, o que acontece? O que o Durkheim chama de anomia. Tá? O que é anomia? Anomia, então, segundo o Durkheim, é uma situação social produzida pelo enfraquecimento dos vínculos sociais e pela perda da capacidade da sociedade de regular o comportamento dos indivíduos. Resumindo isso aí, então, o que o Durkheim fala, nada mais, nada menos do que quando a sociedade ou quando os indivíduos não têm normas para seguir ou essas normas elas não são mais eficientes. As pessoas nessa sociedade, por exemplo, não têm mais limites claros para seguir, né? Ou para estabelecer, não há limites para nada, né? Então a gente chama de sociedade anômica ou uma sociedade de anomia. Muitas pessoas dizem que nós vivemos atualmente nessa fase da nossa evolução, né?
um estado muito grande de anomia, né? Que nossa sociedade não tem regras claras, que a nossa sociedade precisa estipular limites, né? Então, o que as pessoas, os especialistas dizem, algumas correntes dizem que nós vivemos uma era de bastante ou de forte anomia social, né? Então, ausência, ineficiência ou insuficiência das normas sociais. O que o Durkheim fala especificamente sobre normas sociais, então? Segundo ele, a sociedade que nós vivemos, que nós conhecemos, ela só existe devido às regras sociais que padronizam, de certa forma, as condutas dos indivíduos, né? Então, a nossa sociedade ela só existe de acordo com o Durkheim, até aqui tem um erro de digitação, aqui, que seria de certa forma, né? Então, segundo ele, não existiria, basicamente, não existiria sociedade se não existisse normas, tá? Então, a sociedade, segundo ele, só existe porque existem normas sociais, regras, tá? O Marx, então, o Marx diz o seguinte, para ele, as normas sociais são criadas porque ou pelas pessoas que têm o poder, tá? Então, segundo Marx, quem tem o poder, a elite cria as regras e o objetivo principal dessas regras é manter as desigualdades, tá? Então ele diz assim, as regras existem para manter o status quo, para manter o que nós chamamos de apropriação ou exploração de uns sobre os outros, tá? Então o Marx ele vai mais nesse sentido. O Weber já fala que as normas sociais são resultados das ações dos indivíduos, das ações e da intenção dos indivíduos. Ou seja, quando nós fazemos algo, quando nós desenvolvemos alguma coisa, nós temos uma intenção e desenvolvemos essas ações, e o coletivo dessas ações, dessas intenções, na verdade, criam as normas sociais, tá? Pulou um aqui. Os tipos de normas, gente. Então, basicamente, existem dois tipos principais, que são as normas implícitas, né? As implícitas são aquelas que estão na lei, estão lá nos nossos códigos de leis, são normas jurídicas, né? Desculpa, estou trocando aqui. As normas implícitas são aquelas que não estão nas leis, tá? Que não estão escritas nas leis, não são claras, não estão lá definidas, mas que são observadas pelo grupo, né? São aquelas normas de convívio, são aquelas normas de comportamento, desde alimentação, desde vestimenta, desde comportamento em grupo, né? Que não estão lá na lei, mas que a gente segue, tá? E que se nós não seguirmos, existem punições, sanções, né? Para que, se a gente não observar essas regras, normas. E as explícitas. As explícitas, então, sim, são aquelas que estão na lei. Né? Simplesmente está na lei e eu tenho que cumprir essas normas, porque senão eu vou ser punido pelo Estado. Posso ser preso, posso ser multado, né? Então tem algumas punições se eu não cumprir essas normas explícitas. Tá? Implícitas, então, resumindo, implícitas as que não estão escritas, que não estão na lei, e as explícitas as que estão na lei, que são jurídicas, são regras jurídicas que eu preciso seguir, certo? Então, assim nós encerramos este tema. Eu quero lembrar vocês ainda de uma coisa muito importante, tá, gente? Nós temos ali no ambiente virtual de vocês, e eu tive bastante trabalho nos últimos dias com relação a isso, nesse ambiente virtual de vocês, tem lá os materiais que eu vou postar, tá? Que são postados, que são esse vídeo, você já deve ter visto o vídeo, tem o texto, tá? Tem o texto lá com a explicação, tá? E tem também os exercícios, que estão em forma de formulário. Tá? São 3 arquivos, três tópicos lá para vocês seguirem bem certinho. Vocês vão responder o formulário, vão lá, vão escrever, vão responder as perguntas no formulário e vão enviar o formulário. Até aí tudo ok. Mas não terminou a atividade quando vocês clicaram em enviar o formulário. Ainda não terminou, vocês precisam voltar na tela onde está esse vídeo, onde está o arquivo de texto, tá? E lá no canto da tela tem um lugar que marcar como concluída. Se vocês não clicarem ali, para mim vai aparecer que vocês ainda não fizeram a atividade, tá? Isso vale para todas as disciplinas, mesmo que vocês não tenham arquivo para anexar. Vão lá e clicam em concluir, em marcar como concluído, tá bom? No celular eu não sei se é no canto superior ou embaixo, enfim, mas o celular é o mesmo lugar. Você tem que clicar lá e marcar como concluído, tá bom?
Não esqueçam disso, é muito importante, porque senão vai aparecer como que vocês não fizeram a atividade. Tá? Mesmo que já tenham respondido, clicado, enviado, eu vou ter recebido as respostas, tá, pessoal? Eu vou receber as respostas se vocês clicarem em enviar o formulário. Mas no sistema geral, quando eu for conferir, eu não vou ficar olhando lá no arquivo das respostas para achar a resposta de vocês para saber se vocês fizeram ou não. Né? Eu posso até conseguir fazer isso, mas é muito mais difícil. Então não esqueçam, marca como concluído que fica bem fácil. Isso facilita para todos os professores. Não esqueçam isso, façam isso em todas as matérias, tá bom? Um abraço, curtam o isolamento social. Assim que as aulas voltarem presenciais, a gente vai discutir bastante sobre as experiências de isolamento social, né? Então, um abraço para vocês. Nas próximas aulas a gente se vê. Vamos trabalhar sobre outros temas, né, na semana que vem. E nos falamos. Beleza? Um abraço para vocês. Até mais.